O tema da mensagem de hoje é: onde está o verdadeiro poder da terra? Isso não é uma pergunta, apesar que usa o termo onde, mas é uma afirmação que também se aplica. Onde está o verdadeiro poder da terra? É uma afirmação. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem disse isso? Jesus. Para quem ele disse isso? Satanás. Baseado em que Jesus disse isso? Em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Porque ele diz: está escrito. Quando ele diz está escrito, a gente volta aonde? Aí já não era Jesus Cristo que estava dizendo a Moisés, era o próprio Deus. Então Jesus, ele pega o que estava escrito em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, e esfrega na cara de Satanás. Pode sentar. Por quê? O inimigo estava oferecendo para Jesus uma possibilidade. Ele estava oferecendo o poder. E quando se fala em ter poder no mundo que nós vivemos, a primeira coisa que vem na mente da sociedade é o poder que transita na mente da sociedade, é o poder do dinheiro. Sim ou não? Você fala em poder, você pensa em quê? Ninguém pensa em Sansão, ninguém pensa em Hulk, ninguém pensa em super-herói, porque isso é besteira. Primeira coisa que vem na mente de qualquer ser humano quando fala de poder é o poder exercido pelo dinheiro. Esse poder que aparentemente empodera de uma hora para outra, e a gente tem visto isso, porque pessoas de um momento para outro conseguem um status, conseguem uma relevância, se tornam conhecidas, famosas, ricas. Isso a gente pode ver no cenário artístico, esportivo, cultural, né? A gente consegue ver isso aí rapidinho. O camarada estava ali quietinho, de repente começou a jogar futebol, sobe, tem uma carreira meteórica em meses, de um ano para o outro, 2 anos, 3 anos, logo o cara está milionário, fechou um contrato absurdo. Que poder é esse que fez a pessoa crescer tanto? Poder do dinheiro. Tem até um meme que eu acho engraçado, né? Que diz, né? Mostra a figura do cidadão lá, onde ele diz: você não era feio, você era pobre. Não é verdade? Tem um menino que jogava no Santos, hoje joga no Paris Saint-Germain, que mostra a foto dele jovem lá em Santos, né? E hoje mostra ele no Paris Saint-Germain e fala assim: você não era feio, você era pobre. O próprio pastor Cláudio Duarte já fez essa brincadeira quando ele estava na Assembleia de Deus há 30 anos atrás, e hoje quando ele prega em congresso, ele fala assim: eu não era feio, eu era pobre. E o que fez essas pessoas se tornarem diferentes? Que poder foi esse? Mas aí vem a pergunta: até quando dura essa performance e essa beleza, desse empoderamento causado pelo dinheiro? O que fica depois que essa beleza se decompor num caixão dentro de um cemitério? Então aqui nós entramos no texto, na mensagem, porque aqui Jesus ele dá essa resposta.
E essa resposta é dada a uma provocação de mudança. Mudança de rumo. Você já está aqui 40 dias, você está com fome, você está passando frio à noite, porque deserto é frio, você está sofrendo com o sol escaldante durante o dia, você está magro, você está passando necessidade. E como resposta a essa provocação, Jesus fala exatamente isso: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos num mundo que diz que para vivermos e sermos felizes, nós precisamos única e exclusivamente de dinheiro. Dinheiro resolve tudo. Tendo dinheiro você compra, você administra, você se trata, você consegue, você conquista. Mas será que o mundo está certo em pensar assim? Voltando a um dos textos que Jesus diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, já se prostrou ao inimigo. Será que realmente o dinheiro pode trazer essa felicidade? Será que o dinheiro consegue trazer felicidade em todas as áreas da nossa vida? A nossa vida, ela pode, se você olhar para a nossa vida, você mapear numa lousa, falar assim, quais são as áreas da minha vida? Você pode encontrar ali algumas áreas. Eu costumo dizer, quando eu estou atendendo pessoas, que aquilo ali são fatias, como se fosse uma pizza. E essas áreas são interessantes, porque elas são distintas. Cada área precisa de uma atenção especial. São áreas independentes uma das outras. E qual que é o poder do dinheiro nestas áreas da nossa vida? Qual é a compreensão que a gente tem da influência do dinheiro quando se trata, por exemplo, da nossa área espiritual? O dinheiro, ele é capaz, sim, de me sustentar, colocando a comida na minha mesa, mas ele é capaz de me sustentar espiritualmente, colocar a minha alma em pleno descanso e paz. Minha vida com as questões espirituais melhora quando eu tenho dinheiro. Outra área é a área sentimental. Então a gente já começa a descobrir que na área espiritual o dinheiro ele não tem muita influência. Na área sentimental, segunda fatia, segunda área, o dinheiro é capaz de me sustentar. O dinheiro, nós sabemos que ele pode comprar o sexo, mas ele consegue comprar o verdadeiro amor quando se trata de sentimentos? A gente vê um mercado enorme, dizendo que para você ser feliz sentimentalmente, tem muitos modos, métodos e fórmulas para você ser feliz, mas precisa do dinheiro. Mas é verdade isso? Terceira área é o emocional. O dinheiro consegue resolver os problemas emocionais de uma pessoa? Aparentemente, de um primeiro momento parece que sim, mas com o decorrer, você continua tendo dinheiro, as suas emoções, elas vão se manter dentro de um mesmo padrão? Os problemas que nós podemos ver em tantos endinheirados por aí, pessoas milionárias, ricas, mas que entraram pelo túnel da depressão, não conseguem sair de lá, e muitos dão cabo às suas próprias vidas tendo dinheiro. Muitos se afundam nas drogas para ver se consegue alguma emoção diferente. O dinheiro comprou a droga, mas trouxe a felicidade, trouxe a paz que ele queria. Aí você pode falar, mas o dinheiro, a outra área que o senhor vai falar é a profissional. O dinheiro ele consegue me ajudar na formação, na preparação, numa carreira. Sim, isso é fato. Mas chega um dia que você vai parar, que a sua profissão
ela já não será mais o centro das atenções na sua vida, porque você já não tem mais força. Será que alguém, em seus últimos instantes de vida, ele é capaz de dizer: estou morrendo rico, estou morrendo feliz, um profissional, olha como está minha parede, cheia de diplomas, ó as medalhas. Será que a pessoa no momento, seus últimos instantes, será que é nisso que ela está pensando? Aquilo que o dinheiro conseguiu formar? Aí você fala, na família, é uma outra área da nossa vida que a gente precisa cuidar. O dinheiro consegue manter uma família unida por conta do dinheiro? Ou será que aquilo que a gente tem visto em famílias por conta de heranças, a gente tem visto mais o ódio do que propriamente a paz? Uma outra área é a saúde. Pastor, mas eu tenho um bom plano de saúde. A minha saúde é garantida por conta do dinheiro. E muitas vezes a pessoa coloca o dinheiro. A saúde dele é mantida por conta do dinheiro. Mas quantos ricos morreram de Covid no ano que passou? E nesse ano? Conseguiram? Eu estava lendo uma matéria sobre Michael Schumacher essa semana, que já está há anos, numa cama. O piloto mais rico da história do automobilismo. A fortuna dele era considerada um absurdo. Mas ele está numa cama há anos e toda a sua fortuna não consegue tirá-lo de lá, da cama. A cama vence toda a sua fortuna, porque o dinheiro não compra a saúde. Aí nós vamos para o social, nossa sociedade, as pessoas, os amigos. O dinheiro pode impressionar essa sociedade, mas não consegue mudá-la. O dinheiro pode ajudar essa sociedade, mas não consegue transformá-la. A sociedade, sabe por quê? Porque a sociedade ela é obcecada por dinheiro. A sociedade ela fez do dinheiro o seu Deus. Essa sociedade, por dinheiro, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Eu só estou na introdução. E a última fatia é o ambiente. Você pode mudar o ambiente com dinheiro. Como, pastor? Você pode trocar os móveis, você pode mexer na decoração, mas o dinheiro é incapaz de mudar convivência. E ambiente não são os móveis. Ambiente é convivência, é relacionamento debaixo do mesmo teto. Eu tenho visto pessoas reformar a casa todo ano. Mas você já está mexendo, no ano passado você mexeu, a minha faz 30 anos que não faz reforma, aleluia. Mas eu vejo pessoas fazer reforma todo ano, mexer em alguma casa, e você percebe que são solitários, que tentam justificar, mudar alguma coisa para ver se alguma coisa melhora na solidão, e não consegue. Mas o que nós lemos hoje aqui? Você fala, pastor, nós não falamos de dinheiro, nós falamos de pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu quero que você hoje aqui entenda que esse pão, ele não cai do céu. Esse pão que a Bíblia está dizendo aqui, se você fizer uma tradução profunda da proposta que Jesus está dizendo, tanto é que Satanás ele apela logo em seguida, ele fala assim, todos os reinos do mundo, você não entendeu, todos os reinos do mundo eu te darei se prostrado me adorares. Esse pão aqui nem só de dinheiro, nem só de pão, nem só de comer, nem só de gastar, nem só disso viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que eu vejo aqui? Tantas áreas da nossa vida que a gente percebe que o dinheiro não resolve, mas Jesus ele vem aqui com uma nova proposta, uma direção nova para a nossa vida, que verdadeiramente aí sim nos traz a felicidade em todas as áreas, que é a sua palavra. Além do pão,
que o homem precisa, sim, mas principalmente ele precisa de Deus. Ele precisa do principal, ele precisa da palavra. E o que é a palavra de Deus nesse contexto? É a direção, é o caminho, é o caminho a ser percorrido, é o verdadeiro alimento, é o ensino de alguém que tanto nos ama, que é o Senhor. O interessante é que Jesus, ele não está descartando o dinheiro, Jesus ele não está descartando o pão, porque ele diz, nem só de pão, nem só de pão, ele coloca o pão numa fração, né? Ele coloca o pão numa fração limitada, nem só de pão, nem só de dinheiro, é necessário, a gente precisa movimentar a nossa vida, a gente precisa comer, a gente precisa comprar, a gente precisa, mas nem só isso, gente, não é só isso, tem outra coisa, isso é limitado, isso é uma fração limitada. O interessante, Anderson, que ele fala nem só de pão, uma fração limitada, mas quando ele fala da palavra, mas de toda a palavra de Deus. O pão é uma fração, mas a palavra é toda. Amém, amados? Quem está entendendo, diga amém. Se eu estiver muito confuso, eu tento melhorar esse negócio aqui. O grande problema é que o pão, esse dinheiro, esse recurso, se tornou mais importante do que a palavra. O que o mundo fala hoje? Nem só da palavra viverá o homem, mas de todo o pão que ele puder acumular. Inverteu. Grandes ministérios têm adotado desse conceito: pouca palavra, muito dinheiro; pouca palavra, muito movimento; pouca palavra, muito show. Não foi isso que Jesus disse. Pão é uma porção, é uma fração, nem só. A palavra toda. Toda a palavra de Deus nos ensina. Toda a palavra de Deus nos molda. Toda a palavra do Senhor nos fortalece, nos capacita, nos enche, nos anima, nos dá uma direção, nos dá esperança. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses que, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não está falando de dinheiro e nem de pão, está falando daquele que é a palavra, daquele que é o verbo, está falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o verbo que se fez carne. Mas e a palavra, pastor? O senhor disse sobre o dinheiro e fatiou a vida da gente, dizendo as áreas. A espiritual, quando nós entendemos a palavra e os mistérios de Deus, a nossa vida espiritual fica mais forte espiritualmente. Sim ou não? Quando nós nos aprofundamos na palavra, nós passamos a ter uma intimidade gostosa com Deus. Nós passamos a ter experiências do sobrenatural com Deus. Nossa vida espiritual já melhora, não com o pão, mas com a palavra. Nosso sentimental, como que fica, pastor? Quando buscamos em Deus e na sua palavra o êxito em nossa área sentimental, dificilmente nós vamos dar cabeçada no amor. Eu falo para os meninos, ora antes. Ah, pastor, estou namorando aí. Eu falei, já orou? Não, levei para comer um lanche, pão. Burger King. Aleluia. Eu falei, e a palavra, Zé? Vai resolver? Vai conquistar através, pagando lanche? Levei para comer uma pizza, pastor, e a palavra? Quando nós buscamos na nossa vida sentimental, dificilmente, na palavra, dificilmente nós vamos dar cabeçada, nos nossos relacionamentos sentimentais. Emocional, então, pastor, como que fica? Nosso emocional muda, quando nós deixamos Deus ser o dono das nossas emoções. Vou repetir, nosso emocional muda quando nós deixamos Deus ser o dono das nossas emoções. A gente espera que os outros sejam donos das nossas emoções. Nós somos atingidos, as nossas emoções são abaladas por conta de terceiros.
por conta do que o outro falou, por conta do que o outro pensa, por conta do que o outro expressou, e nossas emoções ficam abaladas, mas quando a gente pega essas emoções e entrega para Deus, elas são curadas. Elas são curadas, porque não é o pão, não é o dinheiro, não são pessoas, é Deus, é a palavra, é o verbo, é Jesus que está cuidando das nossas emoções. Muitos estão passando por um processo de depressão, estão afundados na depressão, passam por um processo de terapia, pagam para ver se aquilo melhora, e às vezes demanda muito tempo esse processo, mas eu vi com os meus olhos, dentro da minha casa, alguém com depressão profunda, ser curada, de um dia para o outro, pela palavra, pelo poder de Deus, pela graça, a misericórdia e o socorro do Eterno. Deus pode, não é tratamento, é milagre, pastor, dê o nome que você quiser, mas Deus pode. Aí você vai para o profissional. A palavra de Deus nos ensina a nos preparar, não para enriquecer, mas para sermos bênção na vida do nosso próximo, através daquilo que nós temos o dom, estamos aptos. Em tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer como nós estivéssemos, a palavra diz, como se estivéssemos fazendo para Deus. Olha como muda o conceito profissional. Eu quero a minha profissão, eu quero me especializar na minha profissão, porque eu quero conquistar meu primeiro milhão. Olha que pensamento mundano. Quando a pessoa fala assim, eu quero ter uma profissão, eu quero ter recursos para mim poder alcançar almas, para mim alcançar as pessoas que estão passando necessidade, para mim poder fazer uma compra, uma cesta básica, levar na igreja para abençoar pessoas, para poder fazer um trabalho de missões, encher uma carreta, subir para o semiárido nordestino e fazer distribuição, fazer aquele trabalho que a gente planejou para fazer lá em Belágua, na estrada da morte, a estrada da fome, lá no Maranhão, socorrer aquelas famílias. Isso é valorizar a profissão que você teve, o dinheiro que entrou através desse recurso que a tua profissão proporcionou para você. Isso é lindo. Aqui está a palavra. E Deus dá um jeito. E Deus coloca dinheiro na sua conta, te ajuda, te prospera, faz você crescer, porque sabe que isso está refletindo, isso está sendo bênção na vida do próximo. Profissão que pensa somente em si deve ser repensada. Profissão que pensa somente nele, nas suas conquistas pessoais, ela deve ser repensada, porque Deus não pensa desse jeito. E você pensar diferente de Deus, eu acho que você vai ter problema. Nós vamos para a família então. Quando nós deixamos a palavra, Deus governar nosso lar, nossa família alcança a união em paz. Só por aí. O altar passa a ser nossa mesa e não nosso banco. Tem gente que olha para o banco, para a conta bancária todos os dias, várias vezes ao dia. Tem gente que tira extrato do cartão quase todos os dias. Gasta horas e horas e horas e horas planejando o que vai fazer com o banco. E muitas vezes um filho está com a bola debaixo do braço ali querendo brincar. Muitas vezes a esposa está precisando ali de uma ajuda. O esposo está precisando de uma ajuda. Família, gente. Família é algo sublime, é algo lindo, que quando está embasado na palavra de Deus, é uma bênção. O altar passa a ser nossa mesa. Família reunida é na mesa, viu gente? Não é na sala, quarto, quintal, cada um com um prato na mão. Frente à televisão, celular, um monte na mesa. Estou comendo e estou vendo aqui, ó. Isso não é família. Está preocupado com o quê? Quando você fica ali obcecado no celular, na hora da sua refeição. É um momento de agradecimento,
um momento de paz. Presta atenção. Saúde. E a saúde? Dinheiro compra a saúde? Não, nós vimos lá atrás. Nós entendemos que Deus controla tudo e todo. Deus está no negócio de tudo. Ele tem poder de curar, Deus tem o poder de abençoar, mas do jeito dele. Nós sabemos que nós vamos viver um dia por vez, e nós vamos viver aquilo que Deus determinou para a gente. Eu gosto muito da frase de José de Alencar, ex-vice-presidente do Brasil, quando ele dizia, quando ele estava com câncer, já estava acho na 7ª cirurgia, e perguntaram para ele se ele tinha medo da morte. Ele falou: não, eu sei o que Deus determinou para mim, nem um dia a mais do que Ele determinou, mas meu querido, fica tranquilo que também não será nem um dia a menos daquilo que Ele determinou. Eu não tenho que me preocupar, a minha vida, a minha saúde está nas mãos do Senhor, eu apenas tenho que administrar. Administrar não significa ser dono. Você pode ser o gerente, o administrador de uma fazenda, mas a fazenda não é sua. Você pode ser o administrador, o gerente de uma empresa, mas a empresa não é sua. Você pode ser o administrador, o gerente da sua vida, mas a vida não é sua, a vida é de Deus. Ele sabe até o dia que você vai. Social. Apesar da sociedade não crer, nós devemos pregar a palavra e não o dinheiro. Nós devemos falar de Jesus e não única e exclusivamente nos recursos, no pão. Nós devemos ser mensageiros da palavra de Deus se queremos ver uma sociedade mais justa e feliz. Dinheiro não muda a sociedade do século 21. Só vem piorando, só vem piorando. Mas Deus muda nações, Deus muda a sociedade, Deus pode mudar a história de núcleos comunitários. Deus tem mudado igrejas, conceitos, famílias. Isso é tudo sociedade. Deus pode. O dinheiro engana. O dinheiro só resolve na hora. Aí nós vamos para o último, que é ambiente. Quando a palavra de Deus entra no ambiente, ele se torna menos ácido e mais leve. Ambiente gostoso fica. Fica bom de se conviver num lugar onde você percebe que o assunto ali é Deus e a sua palavra. Um lugar onde você percebe que há as bênçãos do Senhor. Você percebe que ali a palavra, ela transita dentro daquele ambiente. Isso é bacana. É só olhar para um ambiente de uma família cristã de fato. Porque achar cristão de fato hoje é difícil. Nós achamos cristãos religiosos, mas cristão de fato não é fácil, mas existem. E você percebe que o ambiente é bom, que o ambiente é gostoso. É você olhar para uma igreja de fato, uma igreja, que gostoso que é. Ambiente onde a palavra transita. Você sente a presença de Deus. Que delícia, eu estava ali, eu estava chorando no louvor, no primeiro louvor que cantaram. Que presença gostosa. Eu não sou mais escravo do medo, gente. Aonde eu ouço isso? Que lugar que eu ouço isso? O que vocês ouviram nas últimas semanas nos noticiários? Qual foi o tipo de música que trouxe à tona uma celebridade que se acidentou? Mas quando eu ouço, eu não sou escravo do medo, eu olho para Deus, eu falo, Ele é bom demais. Isso não é dinheiro, isso é palavra. Aquilo que vocês têm ouvido, toda a mídia que não para, já cansou. Aquilo é dinheiro. Aquilo que nós ouvimos aqui, isso é palavra. Consegue separar? Dá para entender?
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é lindo, irmão. Essa palavra é o verbo. Veio ao mundo através da vinda do Filho de Deus aqui na terra 2000 anos atrás. Por isso que eu amo a Jesus Cristo, porque Ele não é o dinheiro, Ele é o verbo. Olha que gostoso poder entender isso e separar as coisas. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que a sua palavra ficasse plantada em nossos corações. O inimigo tentou mudar os rumos das coisas, tentando corromper Jesus ali no monte da tentação, lhe oferecendo possibilidade de pão, negando a palavra. Jesus foi firme, manteve-se firme, não saciando-se de pão, mas alicerçado da palavra. A palavra venceu e prevaleceu, porque Jesus não se vendeu. Jesus, como prova disso, meu irmão, minha irmã, Ele nos deixou um único legado, que foi a sua palavra, onde através dela nós temos a salvação. Veja bem, Jesus, o único legado que Jesus nos deixou foi a sua palavra e a nossa salvação. Jesus não deixou riquezas físicas. Sim? Não. Jesus não construiu grandes cidades. Não. Não construiu castelos suntuosos, como grandes imperadores do passado. Não, você pode procurar, você não vai achar. Você vai achar as obras de Ramsés, você vai achar as obras de César, você vai achar as obras de Herodes, você vai achar as obras dos imperadores da China, mas de Jesus você não acha obra física. Até colocaram ele no túmulo, ele não quis ficar lá. Nada, nada, nada. Jesus não construiu nada disso, não deixou um edifício, e muito menos ele deixou ouro. Pelo contrário, quando quiseram seguir ele, ele falou assim: vocês pensam bem, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde sequer reclinar a minha cabeça. Vocês pensam, quer seguir mesmo assim? Venha. Então ele não deixou nada. Jesus era pobre em termos de riquezas físicas, mas ele era rico na palavra, porque ele era a própria palavra. O que ele deixou para nós tem muito mais valor que os grandes feitos humanos deixados na terra pelos homens. Jesus deixou a sua palavra. É só você pensar: cadê os castelos? Cadê os monumentos? Cadê as grandes cidades? Cadê a Babilônia? Cadê Laodiceia? Cadê Éfeso? Cadê a fortaleza de Suzã? Cadê a grande cidade de Nínive? Cadê os palácios de Nabucodonosor? Nada conseguiu se manter de pé durante esses milênios. Nada. Mas a palavra de Deus continua firme e forte, mais firme do que nunca. E foi o que Jesus deixou, o que realmente tem vida, e o que realmente vai sobreviver, porque passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Hoje, meus amados, nós vamos celebrar a ceia já já. E eu gosto de lembrar assim: a ceia, essa ceia que a gente celebra aqui, ela lembra a ceia de 2000 anos atrás. A gente faz referência a isso. Naquela noite que Jesus foi traído, ele estava onde? Ele estava numa sala. Ele disse: olha, segue um homem que está com um pote no ombro e vai atrás dele. As orientações de Jesus para Pedro: vai seguindo ele, aonde ele entrar, fala assim: ó, pode vazar daqui, porque aqui nós vamos ter a ceia hoje à noite, aleluia. É assim. Aí o homem foi com o pote, entrou lá na casa, subiu lá né? A hora que chegou lá, o Pedrão chegou e falou assim: olha, na tradução de Djalma Mello está assim, ó, pode vazar daqui, porque aqui o meu senhor precisa. Mesma coisa que aconteceu lá com o jumentinho. Vieram perguntar: esse jumento é meu? Falou: não é não, o senhor precisa dele.
Acabou. Então, aquela sala, com certeza, 2000 anos depois, a gente pode afirmar que ela já não existe mais. Ela foi destruída, acabou as guerras e por aí vai. Jerusalém foi destruída, não ficou pedra sobre pedra, então aquela casa também foi. Mas a ordenança naquela sala, que é a Santa Ceia, essa ficou, porque é a sua palavra. O prédio foi embora, o dinheiro acabou, foi destruído, mas a palavra dele ficou. Os ensinamentos daquela sala ficaram, e vive até hoje no nosso meio. Amados, a palavra é linda. Muitas vezes eu brinco com os meninos, com o pessoal, quando a gente está dando aula, ou quando a gente está ministrando. Parece que quando a gente começa a ler esse livro, e a gente pede instrução para o Espírito Santo, às vezes parece que essas letrinhas pretas nessa página branca, elas começam a pular. Elas começam a borbulhar, um negócio maravilhoso. Aí cai num texto, e você fala, eu já preguei esse texto. Mas aquele texto é tão rico, que ele te dá tantas possibilidades. Um mesmo texto, ele pode ser pregado com vários temas. Não é algo morto. Você muitas vezes lê um livro, aquele livro ele tem um contexto, começo, meio e fim, acabou, você entendeu a história. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela vai te alimentando, ela vai te dando possibilidades, porque ela vive, ela é a palavra do Senhor. Participe da palavra do Senhor, meu irmão. Participe dessa palavra, não apenas como um ritual. Eu vou ler a Bíblia, tá bom, você vai ler a Bíblia, mas não como ritual. Faça como uma tua vida, como uma fonte, como algo inesgotável, como uma proposta de mudança, de melhoria na sua vida. Leia como uma regra de vida e de salvação. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é a nossa bússola. Entregue-se a ela. Tire um tempo para ler um versículo por dia. Um versículo. Tire um tempo, medita nele. Medita nele. Eu estava pensando na correria dessa semana, eu sentei no escritório e falei assim, Senhor, me dá uma palavra. Aí eu recebo todos os dias da NVI um texto. Não vem o texto, mas vem o endereço do texto. Estava lá, Mateus 4,4. Falei, opa, nem só de pão viverá o homem. Falei, obrigado, Senhor. Agora o Senhor me explica, o que o Senhor quer falar. Aí foi para um lado totalmente que é o dinheiro, que é uma realidade hoje do mundo. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: dinheiro não traz felicidade. Mas pensa numa grande verdade, meu irmão, diante de tudo aquilo que a gente esboçou hoje para você. Mas eu te garanto, Jesus e a sua palavra, além da felicidade, traz a salvação. Amém, amados? Mude hoje o seu foco, o seu jeito de ver a vida em relação aos seus objetivos. Priorize Deus na sua vida e o reino dos céus, e todas as demais coisas você vai receber. Mas primeiro veio a palavra, que é o reino. Daqui a alguns anos, nós não estaremos mais aqui. Os bens que nós adquirimos, as conquistas que nós tivemos, já não existirão mais. A única coisa que ainda estará viva na terra é a palavra de Deus, que não morre, que permanece para sempre. Quem entendeu, diga amém. Talvez eu, você, nós, nossa família, está canalizando as nossas energias, nossas forças, naquilo que não tem poder. Naquilo que não tem poder. O verdadeiro poder da terra é a palavra e não dinheiro. Quem entendeu, diga amém.